Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se apresentou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? Explicaram: O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Meus irmãos, a paz seja convosco em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma vez mais vos saúda o vosso irmão Magno Alomba. É um prazer ter a tua participação em meu canal. Você que não é inscrito, inscreva-se, ative as notificações para receberem novas publicações aqui compartilhadas. Nesse momento, nós estaremos compartilhando uma palavra com você. E essa palavra é de grande serventia para os nossos dias. Versos anteriores que lemos, que havia dois discípulos de Jesus indo para uma cidade por nome Emaús, onde habitavam, onde moravam. A Bíblia, ela nos deixa claramente dizendo que Jesus já tinha sido crucificado. Jesus já havia entregado o Espírito ao Pai, assim executando a obra de Deus para com os homens. À medida que os dois vão caminhando e discutindo a respeito do acontecimento e do que tinham feito com Jesus, tanto os principais como as autoridades, eles discutiam sobre isso. Eles discutiam sobre tudo o que havia acontecido a um homem justo, a um homem que não tinha pecado, a um homem que havia sido morto injustamente. A Bíblia também nos conta que à medida que eles vão caminhando, que eles vão conversando, Jesus aparece. E na medida desse mesmo caminho, eles vão conversando, como se fosse um estrangeiro que para-nos, pede informações e a amizade acontece e a conversa se prolonga, não vendo as horas e muito menos o tempo passar. Jesus está agora juntamente com eles. O texto bíblico diz que eles não reconheceram que era Jesus. E pelo fato de não terem reconhecido Jesus, a conversa, o caminho, foi se prolongando. E em nossos dias não é diferente. Constantemente estamos andando enquanto Jesus está juntamente conosco. Jesus está lado a lado conosco, sofrendo, padecendo aflições. As muitas notícias do mundo global nos tiram o foco, nos deixam cegos, tão somente cegos espirituais, e também
cegos materiais. Jesus estava com eles, assim também como Jesus está todos os dias conosco. Não importa as nossas adversidades, Jesus se faz presente. Em todas as nossas adversidades, Jesus se faz presente. A questão é: será que conseguimos ver Jesus em nossas adversidades que enfrentamos constantemente? Pois, da mesma forma com que estavam os dois discípulos, sem ter o reconhecimento de que era o próprio Cristo que estava com eles face a face, eles não reconheceram. Existem muitos de nós que não reconhecemos as manifestações de Jesus em sua própria vida. Jesus tem dado livramento às pessoas, não têm percebido, não têm enxergado. Jesus tem feito convites para uma vida extraordinária, as pessoas não têm aceitado, enxergado Jesus no convite. A nossa vida é repleta de momentos infelizes que nos levam a constantes cegueiras espirituais. Mas no decorrer da história e da trajetória e do caminho que eles fizeram, Jesus deu-se como se não compreendesse o que estavam falando. Até que chega um certo ponto da história da narrativa da Bíblia. E eles param, viram-se para Jesus e diz: porventura, és tu o único entre nós, os judeus, que não ouviu as constantes informações e os acontecimentos que têm se ocorrido a Jesus, profeta, homem poderoso diante de Deus e dos homens, poderoso em palavras? O que fizeram as nossas autoridades? Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e já o dia declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. A grande verdade é que muitos se perdem, muitos perdem a visão espiritual para conhecer as obras de Deus. Muitos falam de Jesus por aí, muitos até compartilham informações de Jesus por aí, mas em sua vida não vive de fato o cuidado, a prudência e muito menos conhecem Jesus. Não importa por quanto tempo você se afastou da presença de Deus, você precisa conhecer Jesus. Você precisa retomar de onde você parou. Você precisa voltar às suas raízes.
Você precisa crer que Jesus é aquele que dá a visão ao cego, a visão espiritual. Você precisa lutar e acreditar que o tempo ruim foi só uma fase, que o tempo de constrangimento foi só uma fase. Jesus está caminhando com você todos os dias. Quando você acorda, você esquece de orar, Jesus está ao seu lado. Jesus está te guardando e quando você se deita, novamente você esquece de orar. Enquanto Jesus está perto de ti, não deixe com que Jesus se ausente-se pelo motivo de que você não tem dado a devida atenção a Ele. Valorize a presença de Jesus. Não perca a presença de Jesus como muitos perderam por aí. Perderam a presença de Jesus em festas. Perderam a presença de Jesus em bares. Perderam a presença de Jesus em discotecas, em bebidas, em drogas, em prostituições, em mentira. Não perca Jesus. Não perca a visão espiritual que Jesus te deu. Pelo contrário, conheça Jesus pelas suas obras e permaneça nas obras dele. Uma vez mais vos despede o vosso irmão Magno Alomba.